Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Nós começamos no episódio passado a estudar a constituição do Espiritismo, dos últimos textos deixados por Kardec, que ele vem dizer direitinho, didaticamente, tudo o que ia acontecer, o que tinha que acontecer, a organização que tinha que ser seguida. Hoje nós vamos estudar o tema número 2 dos cismas, ou seja, das divisões que Kardec já sabia que iriam acontecer. Então, vamos para o texto de hoje. Uma questão que desde logo se apresenta é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. Estará preservado deles o Espiritismo? Não, certamente, porque terá, sobretudo no começo, de lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, refratárias a se amalgamarem com as ideias dos demais, e contra a ambição dos que, a despeito de tudo, se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer, dos que criam novidades só para poderem dizer que não pensam, ou agem como os outros, pois eles sofrem o amor próprio por ocuparem uma posição secundária. Se, porém, o Espiritismo não pode escapar às fraquezas humanas, com as quais se tem de contar sempre, pode todavia neutralizar-lhes as consequências, e isto é o essencial. É de notar-se que os vários sistemas divergentes, surgidos na origem do Espiritismo, sobre a maneira de explicarem-se os fatos, foram desaparecendo à medida que a doutrina se completou por meio da observação e de uma teoria racional. Hoje, raros partidários ainda contam esses primitivos sistemas. É este um fato notório, do qual se pode concluir que as últimas divergências se apagaram com a elucidação integral de todas as partes da doutrina. Mas haverá sempre os dissidentes, de ânimo prevenido e interessados, por um motivo ou outro, a constituir bando à parte. Contra a pretensão desses aqui cumpre-se não os demais. Para assegurar-se, no futuro, a unidade, uma condição se faz indispensável, que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem que coisa alguma fique imprecisa. Para isso, procedemos de maneira que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias e cuidaremos de que assim aconteça sempre. Quando for dito peremptoriamente e sem ambiguidade que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que se quis dizer que 2 e 2 fazem 5. Kardec está alegando aí sobre o que acontece, por exemplo, nas religiões cristãs que interpretam a Bíblia de acordo com o que acham, né? De acordo com seus interesses, e invertem tanto a coisa que colocam Jesus como um apoiador de armas e, enfim, e por aí vai, né? Então Kardec sabia que haveria de existir aí dissensões, divisões e daqueles que não querem seguir a doutrina espírita, mas que ele fez a sua parte, assim como os espíritos, e deixou tudo muito claro. Tanto que você vê, por exemplo, nas perguntas do Livro dos Espíritos, tem perguntas que são redundantes e que ele pergunta de novo e pergunta de outra maneira, até fazer responder de novo, de modo que não sobre nenhuma margem para uma interpretação diferente daquela resposta que foi dada. Então, isso é muito interessante e ele estava sempre atento a isso. É disso que se trata, dessa constituição do Espiritismo. Conseguintemente, seitas poderão formar-se ao lado da doutrina, seitas que não lhe adotem os princípios ou todos os princípios, porém não dentro da doutrina por efeito de interpretação dos textos, como tantas se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho. É este um primeiro ponto de capital importância. Olha que interessante, ele alertando que, como a gente vê hoje, seitas que se autodenominam espiritismo, mas que não é nem de longe espiritismo, causando aí uma confusão nas pessoas, né? Ele já sabia que isso ia acontecer.
O segundo ponto está em não se sair do âmbito das ideias práticas. Se é certo que a utopia da véspera se torna muitas vezes a verdade do dia seguinte, deixemos que o dia seguinte realize a utopia da véspera. Porém, não atravanquemos a doutrina de princípios que possam ser considerados quiméricos e fazer que arrepilam os homens positivos. O terceiro ponto, enfim, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina. Pelo fato de ela não se embalar com sonhos irrealizáveis, não se segue que se mobilize no presente, apoiada tão só nas leis da natureza. Não pode variar mais do que estas leis, mas, se uma nova lei for descoberta, tenha ela que se pôr de acordo com essa lei. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Se, portanto, uma seita se formará, ilharga do espiritismo, fundada ou não em seus princípios, de duas uma, ou essa seita estará com a verdade, ou não estará. Se não estiver, cairá por si mesma, sob o ascendente da razão e do senso comum, como já sucedeu a tantas outras. Através dos séculos, se suas ideias forem acertadas, mesmo que com relação a um único ponto, a doutrina, que apenas procura o bem e o verdadeiro e onde quer que se encontrem, as assimilará, de sorte que, em vez de ser absorvida, absorverá. Se alguns de seus adeptos vierem a afastar-se, é que se acreditarão capazes de fazer coisa melhor. Se realmente fizerem algo melhor, ela se esforçará por fazer outro tanto. Se fizerem coisa má, deixará que a façam, certa de que, cedo ou tarde, o bem sobrepuja o mal e o que é verdadeiro predomina sobre o que é falso. Esta única luta em que se empenhará. Acrescentemos que a tolerância, fruto da caridade, que constitui a base da doutrina espírita, lhe impõe como um dever respeitar todas as crenças, querendo ser aceita livremente, por convicção, e não por constrangimento, proclamando a liberdade de consciência um direito natural e imprescritível. Diz: se tenho razão, todos acabaram por pensar como eu; se estou em erro, acabarei por pensar como os outros. Em virtude destes princípios, não atirando pedras a ninguém, ela nenhum pretexto dará para represálias e deixará aos dissidentes toda a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. Então Kardec já está dizendo exatamente, primeiro, né, aquilo que a gente sempre cita, está aqui: quando a ciência comprovar alguma coisa e o espiritismo não a seguir, deixe o espiritismo e vá com a ciência, porque o espiritismo tem um caráter essencialmente progressista. Então vai procurar o sentido da palavra progressista, que se aplica a tudo, inclusive e especialmente na política, né? Que a gente possa não ser cínico bastante para fingir de morto neste momento. Se isso não faz parte das suas crenças, deixe o espiritismo e vá para alguma outra crença conservadora que você se sinta melhor. Mas o espiritismo é progressista a ponto de dizer que se alguma coisa nova foi descoberta, que é para seguir com a ciência, e Kardec está sempre falando sobre essas dissidências e que, ok, se acontecerem, e que cada um siga o seu caminho e está tudo certo. A doutrina vai continuar sendo a doutrina e estas outras seitas, essas dissidências, vão acabar, se forem boas, vão seguindo adiante, indo para frente. Agora, se não forem tão boas, se forem baseadas no egoísmo, no poder, no ego, né? Elas vão dando conta e acabando por si mesmo, e o espiritismo aí segue o seu caminho. Mas vamos terminar o texto de hoje. Não será, pois, invariável o programa da doutrina, senão com referência aos princípios que hoje tenham passado à condição de verdades comprovadas. Com relação aos outros, não os admitirá, como há feito sempre, senão a título de hipóteses, até que sejam confirmados. Se lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ela se modificará nesse ponto. A verdade absoluta é eterna e, por isso mesmo, invariável. Mas quem poderá lisonjear-se de possuí-la toda? No estado de imperfeição em que se acham os nossos conhecimentos, o que hoje nos parece falso pode amanhã ser reconhecido como verdadeiro, em consequência da descoberta de novas leis, e isso tanto na ordem moral quanto na ordem física. Contra essa eventualidade, a doutrina nunca deverá estar desprevenida. O princípio progressivo, que ela inscreve no seu código, será a salvaguarda da sua perenidade, e a sua unidade se manterá, exatamente porque ela não assenta no princípio da imobilidade.
Esta, longe de ser uma força, se torna causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral, quebra a unidade, porque os que querem avançar se separam dos que persistem em ficar atrás. Acompanhando o movimento progressivo, cumpre fazê-lo com prudência e evitar ir de cabeça baixa ao encontro dos devaneios da utopia e dos sistemas. Cumpre fazê-lo a tempo, nem muito cedo, nem muito tarde, e com conhecimento de causa. Indiscutivelmente uma doutrina assente sobre tais bases tem que ser forte, em realidade, capaz de desafiar qualquer concorrência e de anular as pretensões dos seus competidores. Aliás, a experiência já comprovou o acerto desta previsão. Tendo marchado sempre por esse caminho desde a sua origem, a doutrina avança cedilha maiúsculo constantemente, mas sem precipitação, verificando sempre se é sólido o terreno em que pisa e medindo seus passos pelo estado da opinião. Afeito como um navegante que não prossegue sem ter na mão a sonda e sem consultar os ventos. Olha que interessante. E aí torna a afirmar e reafirmar que a doutrina espírita vai seguir sempre se atualizando. Se atualizando não significa que ela vai perder a validade, muito pelo contrário, ela vai se atualizando com as leis físicas que forem sendo descobertas. Imagine, isso daí foi 1860 e tralalá, quanta coisa já foi descoberta de lá para cá. E também com as leis morais, que tem muita coisa, né, que a gente encontra na própria doutrina espírita, especialmente neste livro aqui, Obras Póstumas, que não dá para dizer que é uma obra fundamental, apesar de ser um registro, né, dessa época, porque não foi feita pelo Kardec, e que há traços até de racismo, que era uma teoria científica aceita na época, mas que hoje sabemos que é racismo, e que nós espíritas temos que contextualizar e adaptar para os dias atuais. Portanto, esta vivacidade não é reinventar a roda, não é um médium receber um espírito e contradizer toda a doutrina espírita, que é inovar a doutrina espírita, entende? São pequenas coisas, pequenas adaptações que vão sendo construídas com bom senso e pelo tempo. Instruções de Kardec. Kardec que mandou fazer isso. Então, não é invenção nossa, mas não é para reinventar a doutrina espírita. Aí é outra coisa. Aí vira uma outra seita que chamam de espiritismo, que a gente vê por aí no próprio movimento espírita, que não tem muita coisa a ver com o espiritismo. Não se estuda nas casas espíritas nenhuma obra fundamental, não se estuda o livro dos espíritos, que devia ser assim, obrigatório e constante em toda e qualquer casa espírita. O povo prefere ficar estudando romance espírita. Gente, desculpa, mas romance espírita é para ser lido e, guardado-se as proporções, não é a doutrina espírita, né? É para te emocionar, para você chorar, para você achar lindo, etc. Então, não é para ser estudado, não é esse o propósito. O estudado tem que ser, as obras estudadas têm que ser as obras fundamentais da doutrina espírita para começar o livro dos espíritos, né? No próximo episódio, nós vamos estudar o item 3, que trata sobre o chefe do espiritismo. Será que o espiritismo tem chefe? Nós vamos descobrir junto. Eu te espero como sempre. Tchau!